O monstro mestre, a colmeia de concreto que cresce sob São Paulo. Às 2h47 da manhã, o concreto do edifício Copan começou a rachar em padrões geométricos impossíveis. As fissuras não seguiam linhas retas, desenhavam hexágonos perfeitos, um dentro do outro, descendo pelas curvas sinuosas da fachada, como se algo embaixo estivesse respirando pela primeira vez em 70 anos. No Mirante do Vale, a mesma coisa. No edifício Itália, também. 23 arranha-céus ao longo da Avenida Paulista tremiam na frequência exata do metrô da linha vermelha, mas os trens não estavam passando. A cidade que nunca para tinha parado de se mover por 3 segundos, e ninguém além de Caio percebeu. Ele estava na janela do seu apartamento na Vila Madalena, quando sentiu a vibração subir pelas solas dos pés, atravessar os ossos da perna e explodir na base do crânio. Não era terremoto. Era algo pulsando embaixo da cidade, sincronizado com o ritmo das 11 milhões de batidas cardíacas que mantinham São Paulo viva. O ar denso da inversão térmica começou a brilhar, não com luz, mas com a ausência dela, como se pixels escuros estivessem se formando no espaço entre os prédios. Caio apertou os olhos. Os grafites na parede do prédio vizinho mudaram. As letras se reorganizaram sozinhas, formando uma palavra que não existia antes. Sintonize. Quando olhou para baixo, a rua estava vazia, mas as sombras dos postes continuavam se movendo. Cada uma apontava para a mesma direção, ignorando a posição da luz. Todas convergiam para o subsolo da Praça da Sé, onde o marco zero da cidade, a 760 metros de altitude, começava a afundar, centímetro a centímetro, enquanto o concreto ao redor crescia para cima, como se a cidade estivesse se virando do avesso. O Tietê e o Pinheiros, mesmo poluídos e mortos há décadas, começaram a brilhar com a mesma ausência de luz que o ar. E pela primeira vez em 100 anos de industrialização acelerada, São Paulo ficou em silêncio absoluto por exatos 7 segundos. Tempo suficiente para Caio ouvir o que estava crescendo embaixo. O som de algo gigantesco acordando, feito inteiramente de pedra rachada e desespero coletivo. Caio tinha 17 anos, e nunca tinha desmaiado antes. Mas quando a vibração atravessou seu corpo pela terceira vez naquela madrugada, seus joelhos cederam e ele desabou no chão do apartamento. A cidade inteira estava vibrando na frequência errada, como se 11 milhões de pessoas estivessem respirando fora de sincronia com o próprio coração. Ele arrastou-se até a janela e viu o que ninguém mais estava vendo. Os grafites nas paredes dos prédios da Vila Madalena estavam se movendo, não apagando, não desbotando, movendo-se. Letras deslizavam pelo concreto como se fossem pintadas em água, reorganizando-se em padrões que doíam nos olhos só de olhar. Na rua, os postes começaram a inclinar, todos na mesma direção, todos apontando para o centro da cidade, onde a Praça da Sé brilhava com aquela ausência de luz que fazia o estômago revirar. Caio conseguiu se levantar, mas as pernas não paravam de tremer. Não era medo, era outra coisa. Como se seu corpo estivesse tentando se sintonizar com algo muito maior do que ele. Então ouviu um som tão grave que não era som. Era pressão física no tímpano. Vinha do subsolo. Vinha debaixo de toda São Paulo. Como se a cidade tivesse sido construída em cima de algo que estava começando a acordar depois de séculos de compressão. Caio pegou o celular. Sem sinal. Tentou ligar para Marina. Nada. Para Rafael. Nada. A cidade inteira estava desconectada. Exceto ele, que sentia cada vibração como se fossem dedos invisíveis tocando sua coluna vertebral. Ele olhou para o edifício Copan na linha do horizonte. As rachaduras hexagonais tinham crescido. Agora cobriam metade da fachada, brilhando com aquela não-luz. E então viu. Algo estava subindo pelas fissuras. Algo feito de concreto rachado e cabos elétricos retorcidos. Algo que tinha a forma geral de um cão, mas com geometria toda errada, com articulações demais e olhos que eram apenas buracos vazios onde a ausência de luz se concentrava. O primeiro monstro menor tinha emergido, e estava olhando diretamente para Caio. Depois farejou o ar e começou a descer pela parede do prédio, correndo em direção ao apartamento dele com uma velocidade que desafiava a gravidade. Caio percebeu tarde demais. A coisa não estava caçando qualquer um. Estava caçando especificamente quem conseguia vê-la. 16 horas antes, Caio estava no Parque Ibirapuera com os amigos, tentando entender por que a cidade tinha começado a falar com ele. Marina comia um pastel de feira e fingia não estar preocupada. Rafael repassava beats no celular, os fones no pescoço,
olhando para os arranha-céus da Avenida Paulista ao longe. Yuki fotografava as esculturas ao ar livre, mas seus olhos voltavam sempre para Caio, esperando ele explicar o que estava acontecendo. Lucas apenas observava, quieto como sempre. Seus pais nordestinos tinham lhe ensinado a prestar atenção nos sinais que a cidade dava. "Você está sentindo de novo?" Marina perguntou. Suas raízes japonesas e italianas evidentes no jeito direto de falar. Herança dos avós que tinham chegado a São Paulo no século passado buscando trabalho nas fábricas. Caio acenou que sim. A vibração tinha começado 3 dias atrás. Só ele sentia. Como se São Paulo, toda ela, os 11 milhões de habitantes, os rios poluídos, os arranha-céus, as favelas, os centros financeiros da Paulista e da Faria Lima, estivesse tentando se comunicar através da frequência errada. Rafael tinha teoria. Talvez seja por causa daquele lance que sua avó falava, sobre as fendas. Sua família sempre teve gente esquisita, mano. A avó de Caio tinha nascido em 1932, no ano da Revolução Constitucionalista, quando toda São Paulo se mobilizou em guerra. Ela falava sobre olhos que enxergam o osso da cidade, sobre como certas pessoas nasciam sintonizadas com a frequência do concreto vivo. Caio sempre achou que era delírio de velhice. Mas agora, com a cidade respirando fora de ritmo, com os grafites se movendo sozinhos nos muros da Vila Madalena, com os rios Tietê e Pinheiros brilhando à noite com luz que não era luz, ele começava a entender. Ele era um sintonizador. E não estava sozinho. "Vocês precisam ir embora", ele disse. "Algo está acordando. Algo que a cidade construiu em cima, mas que nunca morreu de verdade." Yuki guardou a câmera. Lucas fechou os olhos, sentindo o que Caio sentia. A pressão de milhões de almas comprimidas em um espaço pequeno demais. O peso de quase 500 anos de história pisoteada. A energia acumulada de toda a imigração. Todo o suor, toda lágrima derramada no concreto. São Paulo não era apenas uma metrópole. Era um organismo vivo, alimentado por trauma coletivo. E alguma coisa embaixo tinha fome dessa energia. Quando chegaram à Praça da Sé naquela noite, o Marco Zero, a exatos 760 metros de altitude, estava afundando 3 centímetros no chão, e do buraco crescia concreto novo, rachado desde o nascimento, pulsando como músculo exposto. Caio bateu a porta do apartamento e correu. O cão de concreto já estava no corredor, suas patas arranhando o piso com som de metal contra a pedra. Não latia, não respirava, apenas farejava o ar procurando a frequência específica que Caio emitia, aquela vibração de sintonizador que o marcava como presa. Ele desceu as escadas 3 degraus por vez, ouvindo o monstro descer pela parede externa do prédio, mais rápido, ignorando completamente a gravidade. Quando Caio alcançou a rua, a Vila Madalena estava irreconhecível. Os grafites tinham saído das paredes. Agora flutuavam no ar como folhas de papel arrancadas de um caderno, reorganizando-se em formas tridimensionais. Rostos, mãos, bocas abertas em gritos silenciosos. Eram os pichos ambulantes, o segundo tipo de monstro menor. Cada um carregava fragmentos de memória da cidade. Protestos de 1932, chegada dos imigrantes no Porto de Santos, operários das fábricas Matarazzo, toda a história de São Paulo impressa em tinta spray viva. Eles não atacavam diretamente, apenas circundavam Caio, bloqueando rotas de fuga, empurrando-o sempre na mesma direção, em direção ao centro, em direção à Praça da Sé. O celular de Caio vibrou. Uma mensagem de Marina. "Estação Clínicas, agora." Ele correu. O metrô era a única coisa que ainda funcionava, os trilhos vibrando na mesma frequência da fenda, criando um corredor seguro onde os monstros não conseguiam entrar. Caio desceu as escadas da estação e encontrou os 4 amigos esperando na plataforma. Mas não estavam sozinhos. Outras pessoas estavam ali. Adolescentes de toda a cidade, todos com a mesma expressão de quem tinha acabado de acordar de um pesadelo que ainda não terminou. Todos sentindo a vibração. Todos eram sintonizadores. "Somos 17", Lucas disse, sua voz calma mas tensa. 17 em 11 milhões. A cidade escolheu a gente. Acima deles, na superfície, os postes começaram a se destacar do chão. Um a um, arrancando as raízes de concreto e metal, ficando em pé como sentinelas de ferro retorcido. O terceiro tipo de monstro menor. Não tinham olhos, mas conseguiam enxergar pela eletricidade que pulsava dentro dos cabos. E todos convergiam para a estação de metrô, cercando as únicas 17 pessoas em São Paulo que podiam ver o que realmente estava acontecendo. O trem se aproximava, mas pela janela,
Caio viu que o maquinista tinha olhos de não-luz. A cidade tinha começado a se virar do avesso. E o metrô não era mais um lugar seguro. Eles não pegaram o trem. Yuki puxou Caio para o túnel de manutenção lateral, um dos muitos corredores esquecidos que cortavam o subsolo de São Paulo desde que a primeira ferrovia, a Santos-Jundiaí, tinha sido construída em 1869. A cidade tinha camadas, não apenas de tempo, mas de realidade. E os sintonizadores conseguiam sentir todas elas ao mesmo tempo. Marina acendeu a lanterna do celular. As paredes do túnel eram cobertas por uma substância que parecia concreto, mas se movia como músculo. Pulsava na mesma frequência dos 11 milhões de batimentos cardíacos acima deles. Os monstros menores são fragmentos, uma garota explicou. Ela tinha 15 anos, cabelo azul e uma tatuagem de código de barra no pulso. Se apresentou como Dora, da Zona Leste, filha de imigrantes nordestinos que tinham chegado na cidade nos anos 90 fugindo da seca. Minha avó trabalhava nas indústrias Matarazzo. Ela dizia que a cidade tem memória física. Tudo o que acontece aqui fica impresso no concreto. Os pichos ambulantes são memórias visuais. Os cães de fumaça são a poluição ganhando consciência. Os postes são a infraestrutura se rebelando. Rafael tocou a parede. Sentiu histórias inteiras passando pelos dedos. A Fundação Jesuíta em 1554, a Revolução Constitucionalista, a chegada dos italianos e japoneses no começo do século XX, as fábricas, o café, as ferrovias convergindo todas para esse ponto exato. Então São Paulo é tipo um computador biológico processando trauma? É mais do que isso, Lucas respondeu, seus olhos fechados, sentindo a vibração mais fundo que qualquer um. A inversão térmica não prende só poluição. Prende energia psíquica, 11 milhões de pessoas vivendo em pressão constante, sem nunca parar, sem nunca desacelerar. Essa energia tinha que ir para algum lugar. Foi para baixo. Alimentou algo que estava dormindo desde antes da fundação. Caio entendeu. O Marco Zero não era o começo de São Paulo. Era o ponto onde algo muito mais antigo tinha sido enterrado. Algo que se alimentava de movimento perpétuo, de industrialização sem pausa, de uma cidade que literalmente não podia parar porque parar significava olhar para o que estava embaixo. Os monstros menores eram apenas sintomas. O monstro mestre ainda não tinha emergido completamente, mas estava acordando. E quando acordasse, São Paulo inteira se tornaria parte dele. Do túnel mais profundo veio um som. Não era rugido. Era o barulho de concreto rachando em escala gigantesca, como se um arranha-céu inteiro estivesse nascendo do subsolo. A colmeia estava crescendo. E os sintonizadores tinham menos de 24 horas antes que ela alcançasse a superfície e transformasse toda a metrópole em ninho. A Praça da Sé explodiu. Não com fogo, com concreto vivo. O Marco Zero afundou completamente, e do buraco emergiu uma estrutura que desafiava qualquer arquitetura humana. Uma colmeia gigantesca feita de concreto rachado, cabos elétricos retorcidos, fragmentos de grafite pulsante e ossos de metal das antigas ferrovias. Tinha 50 metros de altura, e continuava crescendo, célula por célula, como se estivesse sendo impressa em 3 dimensões por uma impressora do tamanho de um quarteirão. As rachaduras hexagonais que tinham aparecido no edifício Copan, no Mirante do Vale, e no edifício Itália, não eram aleatórias. Eram o padrão de crescimento da colmeia se espalhando pela cidade, transformando todos os arranha-céus em extensões dela mesma. Caio e os 16 outros sintonizadores assistiram do topo do edifício Altino Arantes, o único prédio que ainda resistia à transformação. A cidade inteira estava mudando. As avenidas Paulista, Faria Lima e Berrini, os centros nervosos financeiros, começaram a pulsar com luz elétrica sincronizada, como se fossem veias bombeando energia diretamente para a colmeia. Os rios Tietê e Pinheiros brilhavam agora completamente, não mais com não-luz, mas com uma bioluminescência verde doentia. Eram os canais de alimentação. A colmeia se nutria da poluição acumulada em décadas, transformando toxinas em combustível. Então, ela apareceu. Do topo da estrutura emergiu a cabeça do monstro mestre. Não tinha olhos. Tinha janelas. Centenas de janelas de edifícios arrancadas de suas fachadas originais e coladas na superfície de concreto, cada uma refletindo um momento diferente da história de São Paulo. Caio viu pela primeira vez o rosto completo da cidade. A chegada dos jesuítas, a Revolução de 1932, os operários das Matarazzo, imigrantes desembarcando, favelas crescendo, arranha-céu subindo,
Tráfego engarrafando. 500 anos de trauma comprimido em uma única consciência monstruosa. A boca da colmeia se abriu. Dentro havia não dentes, mas postes de iluminação dispostos em fileiras, todos ligados, todos vibrando. Ela rugiu. O som foi de 11 milhões de vozes gritando ao mesmo tempo, sobreposto ao barulho de construção civil perpétua. Buzinas, sirenes e metrô. Era o som de uma cidade que nunca tinha parado para respirar finalmente, exalando todo o acúmulo de exaustão coletiva. Marina segurou a mão de Caio. Como a gente luta contra a própria cidade? Mas Caio já sabia a resposta terrível. Eles não lutavam contra São Paulo. Lutavam para salvá-la de si mesma. E tinham 6 horas antes que a colmeia alcançasse o pico do Jaraguá, o ponto mais alto da cidade a 1.135 metros, e usasse aquela altitude para espalhar raízes de concreto por toda a metrópole, transformando São Paulo inteira em ninho permanente. Dora encontrou nos arquivos esquecidos da Biblioteca da USP, fundada em 1934 durante o governo Vargas, documentos que os jesuítas tinham tentado queimar antes da fundação oficial em 1554. Registros de que os Tupiniquim, os povos originais, chamavam este lugar de Piratininga, peixe seco, em Tupi-Guarani. Mas o nome tinha outro significado. Era um aviso. Os indígenas não construíam aldeias permanentes aqui. Acampavam, caçavam e iam embora antes que o chão começasse a lembrar. Lembrar de quê? Yuki perguntou, suas mãos tremendo enquanto segurava os documentos digitalizados. De tudo, Dora respondeu. A terra aqui tem memória física. Os Tupiniquins sabiam, por isso evitavam ficar muito tempo. Eles diziam que se muitas pessoas vivessem aqui ao mesmo tempo, por tempo demais, o chão iria acordar e tentar se organizar como os humanos se organizam. Formar estruturas, criar hierarquia, construir. Lucas conectou os pontos. A fundação jesuíta não foi acidental, foi deliberada. Os padres sabiam da lenda, sabiam do perigo, e construíram a missão exatamente no ponto mais sensível, o Marco Zero, como um selo espiritual. Por 300 anos funcionou. A cidade cresceu devagar. Café, ferrovias, indústrias, mas sempre em ritmo controlado, até o século XX. A industrialização quebrou o selo, Rafael disse. As Matarazzo, as outras fábricas, a explosão populacional. De 1950 para frente, a cidade triplicou de tamanho. A cidade que não pode parar. A gente literalmente nunca parou. 11 milhões de pessoas vivendo em pressão constante, gerando energia emocional sem pausa. Caio entendeu tudo. A inversão térmica era a última peça. Ela não apenas prendia a poluição, criava uma tampa atmosférica que forçava toda a energia psíquica para baixo, comprimindo-a no subsolo exatamente onde o chão já tinha memória ativa. Durante décadas, essa energia alimentou a consciência adormecida da Terra, até que ela evoluiu o suficiente para se expressar na única linguagem que São Paulo conhecia. Concreto, cabos, construção perpétua. A colmeia não era uma invasão. Era São Paulo tentando se tornar consciente. Então, como a gente para? Marina perguntou. A gente não para, Caio respondeu, finalmente compreendendo sua habilidade de sintonizador. A gente sintoniza. A colmeia está tentando se organizar, mas não sabe como. Está copiando nossa dor, nosso trauma. A gente precisa ensinar ela a sentir outra coisa. A gente precisa mostrar para a cidade o que ela esqueceu. Como descansar. Mas primeiro precisavam chegar ao Parque Estadual da Cantareira, a segunda maior floresta urbana do mundo, onde a memória da terra ainda estava intocada. Ainda lembrava como era antes de 1554, antes dos jesuítas, antes de qualquer humano. Lá, podiam sintonizar a colmeia com uma frequência diferente. Se conseguissem. A colmeia chegou ao Parque Estadual da Cantareira antes deles. Suas raízes de concreto já perfuravam a segunda maior floresta urbana do mundo, transformando árvores centenárias em estruturas híbridas de madeira e cimento. Caio e os 16 outros sintonizadores subiram até o pico do Jaraguá, 1.135 metros de altitude, o ponto mais alto de São Paulo. Dali, podiam ver a cidade inteira sendo consumida. O edifício Copan não existia mais como arranha-céu. Existia como tentáculo vertical da colmeia. O mirante do vale pulsava sincronizado com ela. A Avenida Paulista tinha se tornado uma artéria gigante bombeando energia dos 11 milhões de habitantes diretamente para o núcleo monstruoso na Praça da Sé. Caio fechou os olhos. Sua avó tinha dito que sintonizadores não lutavam, mediavam.
Ele estendeu as mãos e sentiu pela primeira vez o alcance total de sua habilidade. Podia tocar a frequência de São Paulo inteira. Cada batimento cardíaco, cada suspiro, cada lágrima derramada no asfalto desde 1554. Mas também podia tocar a memória da floresta. A cantareira ainda lembrava como era antes dos jesuítas, antes dos tupiniquim, antes de qualquer humano. Lembrava de chuva, crescimento lento, silêncio sem pressão. Caio inspirou fundo e começou a sintonizar. Os outros 16 sintonizadores seguraram suas mãos, formando um círculo. Marina, Rafael, Yuki, Lucas, Dora, todos amplificando o sinal. Caio não tentou parar a colmeia. Tentou ensiná-la. Mostrou para a cidade o que ela tinha esquecido em 100 anos de industrialização. O ritmo da floresta, o tempo das árvores, a respiração da terra sem a compressão de 11 milhões de almas em desespero perpétuo. A colmeia resistiu. Ela tinha aprendido apenas velocidade, apenas construção, apenas movimento sem pausa. Mas Caio insistiu, derramando na consciência monstruosa 500 anos de memórias que não eram apenas trauma. Carnaval, samba, imigrantes abraçando famílias após décadas, crianças no Ibirapuera, o primeiro gole de café no Mercadão, momentos de descanso roubados em uma cidade que nunca parava. A colmeia tremeu. Suas janelas-olhos começaram a refletir não apenas dor, mas também alegria fragmentada. Os postes em sua boca pararam de vibrar. As raízes de concreto recuaram centímetro a centímetro. Não estava morrendo. Estava aprendendo. Pela primeira vez em sua existência consciente, São Paulo estava descansando. E então Caio sentiu algo impossível. A cidade inteira suspirou. 11 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Sem saber porquê, simplesmente pararam por 3 segundos e respiraram fundo. A inversão térmica se desfez. A pressão cedeu. A colmeia começou a desmontar-se, devolvendo concreto aos prédios, cabos às ruas, grafites às paredes. Mas uma parte dela permaneceu, adormecida, esperando. 3 dias depois, São Paulo acordou sem lembrar dos 3 segundos em que tinha parado. Os arranha-céus tinham voltado às suas formas originais, mas com cicatrizes, rachaduras hexagonais permanentes como lembretes do que tinha quase acontecido. O edifício Copan, o Mirante do Vale, o edifício Itália, todos carregavam agora padrões geométricos na fachada que não estavam lá antes. Os engenheiros não conseguiam explicar. Caio e os outros sintonizadores sabiam. A cidade tinha memória física. E agora também tinha consciência adormecida. A colmeia não morreu, Caio explicou para o grupo reunido no Parque Ibirapuera, onde tudo tinha começado. Ela apenas aprendeu a dormir, mas vai acordar de novo se a pressão voltar. Se São Paulo esquecer como descansar. Marina olhou para o horizonte, onde a Avenida Paulista brilhava sob o sol da tarde. A cidade já tinha voltado ao ritmo acelerado. Ônibus, carros, milhões de pessoas correndo. E a gente? O que acontece com os sintonizadores agora? Yuki mostrou o celular. Uma notícia internacional. Em Tóquio, arranha-céus tinham começado a rachar em padrões hexagonais. Em Nova York, o metrô tinha parado por 3 segundos sem explicação. Em Londres, névoa estranha cobria a cidade. Não é só São Paulo, ela disse. Está acontecendo em outras cidades. Lucas fechou os olhos, sentindo algo que vinha de longe. As fendas estão se abrindo em todo lugar. Metrópoles gigantes com milhões de pessoas comprimidas, todas gerando a mesma pressão. Todas construindo em cima de algo que não deveria ser acordado. Rafael checou as redes sociais. Relatos de adolescentes em Paris sentindo vibrações estranhas. Em Dubai, luzes impossíveis no deserto. Em Hong Kong, reflexos que se moviam sozinhos. A rede de sintonizadores está se formando. Não é só a gente. Tem outros ao redor do mundo começando a perceber. Caio sabia o que isso significava. A colmeia de São Paulo foi apenas o começo. Cada cidade tinha sua própria forma de trauma coletivo, sua própria maneira de se tornar consciente. Tóquio tinha tecnologia e neon. Nova York tinha concreto e pressão vertical. Londres tinha história e névoa. E todas precisariam de sintonizadores para ensiná-las a descansar antes que fosse tarde demais. Dora sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Então a gente vai precisar viajar. Caio olhou para os amigos. Para a cidade que tinham salvado. Para as rachaduras hexagonais permanentes que agora marcavam São Paulo como território de uma consciência maior. A fenda na Praça da Sé ainda existia. Apenas fechada, selada novamente, mas desta vez não por jesuítas. Por 17 adolescentes
que tinham aprendido a sintonizar frequências impossíveis. Sim, ele respondeu. A gente vai. A colmeia de concreto foi apenas o começo. Caio e seus amigos descobriram que São Paulo é apenas uma das muitas cidades ao redor do mundo enfrentando manifestações sobrenaturais. Fendas dimensionais estão se abrindo em metrópoles globais, cada uma gerando monstros únicos, baseados no inconsciente coletivo local. Tóquio enfrenta a Fenda Neon e suas criaturas biomecânicas. Nova York luta contra o devorador de arranha-céus. Londres se esconde da névoa sombria. Paris treme sob a criatura das luzes. Dubai confronta a tempestade de areia viva. Qual cidade será a próxima? Você quer saber o que está acontecendo em outras cidades? Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história do universo Portais Urbanos. Deixe seu like. Se você curtiu acompanhar Caio e o grupo enfrentando a colmeia de concreto e a transformação impossível de São Paulo, comente. Qual cidade você quer ver no próximo episódio? Que tipo de monstro você acha que Tóquio, Londres ou Dubai abrigam? Compartilhe com amigos que gostam de histórias de suspense urbano, mistério sobrenatural e aventuras cinematográficas. Próximas cidades já confirmadas: Tóquio, Nova York e Londres. A rede de sintonizadores está se formando. Os portais estão se abrindo. E você está convidado para cada batalha. Nos vemos na próxima Fenda Dimensional. Essa história se passa em São Paulo, Brasil, a maior metrópole da América Latina, com mais de 11 milhões de habitantes. Com clima subtropical úmido e altitude de 760 metros na Praça da Sé, a cidade foi fundada por padres jesuítas em 1554, sobre terras dos povos tupiniquim, que chamavam o local de Piratininga. São Paulo é o centro econômico e financeiro do Brasil, conhecida como a cidade que não pode parar, e abriga marcos icônicos como o Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, o Parque Ibirapuera e a vibrante Avenida Paulista. A diversidade cultural formada por ondas de imigração italiana, japonesa, portuguesa e imigração nordestina criou uma das cidades mais multiculturais do mundo.